Olá pessoal, tudo bem? Quanto tempo? Será que ainda lembram de mim? Então, gente, antes de nós começarmos a nossa aula, eu creio que é muito importante nós relembrarmos um pouquinho do que nós conversamos até março nas nossas aulas presenciais. Então, assim, vamos pegar um pouquinho do que a gente tinha discutido. Lembra que nós conversamos sobre grupos e a sua constituição, a relação de família como núcleo de proteção e manutenção da vida. Lembra que nós falamos que nós somos a soma do nosso individual com as experiências que nós temos a partir de todas as pessoas com que nós convivemos na maior parte do nosso tempo. Isso nos bares, nas festas, na igreja, na escola, na família, tudo isso. Que são, por sua vez, grupos. Mas a gente também falou que o primeiro grupo que nós participamos é a família, que vai se inserir em um contexto muito maior, implicando nos nossos valores, nossa ética, nossa cultura, religião e etc. E ao longo da nossa vida, nós percebemos que essa relação com os grupos vai influenciar muito no nosso individual, naquilo que eu considero que eu sou. Percebendo o que é ou não adequado para mim ou para nós. Então nós vemos as coisas com os olhos dos outros. E isso nos permite conhecer aspectos que talvez sozinhos seríamos incapazes de perceber. Logo, nós somos em grupos, homens, mulheres, crianças, jovens, idosos, todos nós vivemos em grupos. Então, nós conversamos na aula que os primeiros agrupamentos, eles acabaram se dando pela necessidade de sobrevivência e de proteção. Lembra? Contudo, a constituição dos grupos ela foi mudando com o passar do tempo, isso devido a algumas outras necessidades, como a de sociabilidade, preservação das espécies, por aspectos culturais. E lembra que nós citamos, por exemplo, o Roger Harrison, que dividia as necessidades humanas em núcleo físico-econômico e manutenção da vida. Lembram disso? Nesses exemplos, ele citava como um exemplo o casamento, outro, os estudos, a liberdade de movimentos e expressões corporal, a dança, a segurança física, o núcleo socioemocional, o afeto, o calor humano, a compreensão, contato físico e, é claro, lembra que a gente falou também do amor. Com ele, a aceitação, a nossa competência, o nosso ego, a necessidade de se sentir apto de produzir, criar e recriar coisas. E são essas as nossas necessidades individuais, que se transformam em necessidades grupais. E por que não, às vezes, podem gerar também conflitos. Isso porque os grupos eles têm como objetivo comum determinar a existência de um grupo. E a nossa coesão ela é determinada pelo valor que nós atribuímos a esses grupos. Se é claro, se essa ação, qual é a ação do grupo, por que ele existe. Nós falamos também que os objetivos grupais eles possuem natureza. As explícitas, que é quando elas têm propósitos definidos, e os implícitos, que é quando os propósitos eles são poucos claros, onde o grupo ele meio que não conhece tanto assim a sua finalidade. Tipo alguns grupos que nos representam no governo. Pois é, que não sabem muito bem o que eles estão fazendo lá, ou quais são os seus objetivos, ou seus objetivos estão tão implícitos que talvez eles não queiram mostrar para nós por enquanto. Dessa forma, nós conversamos que no serviço social, a nossa profissão, os grupos eles precisam ser explícitos, com objetivos e finalidades claros. Cada membro de um grupo ou de equipe ele precisa saber o que se espera dele. Lembram que nós conversamos que no serviço social o trabalho com grupos ele surgiu nos Estados Unidos, nas décadas de 20 e 1930, com os objetivos de estar garantindo lazer, desenvolvimento físico e social de jovens nas bases militares, de inválidos de guerra e de idosos. A sua finalidade na época, então, era estar repassando os valores socialmente aceitos. Dizia-se na época que era mais econômico educar o grupo do que o indivíduo. Lembra que essa frase veio da Balbina e que a gente refletiu bastante na sala de aula sobre ela. Por que é mais econômico educar o grupo do que o indivíduo? Pensem sobre isso. Ainda na década de 30, a gente discutiu que surgiram nesse período os centros sociais e cristãos da juventude e também os grupos de escoteiros, que tinham como objetivo estar desenvolvendo a personalidade e então
Ajudar na resolução de problemas através do esporte, do lazer e recreação. Mas tudo isso é ruim, Thaís? Certamente que não, mas, sem o senso crítico, ele pode ser um tanto perigoso. Por que será? Isso porque falar em grupos é a forma com que trabalhamos com ele. Ele não é algo por acaso. Ele é um estudo científico que existe há muito tempo. Nós falamos na sala de aula sobre o Moreno e o Kurt Lewin, que já estudavam sobre isso nesse período, lá a partir da década de 30, e também na década até as décadas de 60, através de técnicas como dinâmicas de grupo, aprendizagem grupal e liderança, que buscavam estar provocando então mudanças individuais, analisando o comportamento de cada indivíduo e a sua relação com o grupo, como que cada homem e mulher se iam adaptando socialmente ao meio. Esses estudos eles têm pressupostos naquilo que nós falamos sobre pressupostos funcionalistas, que, no serviço social, na década de 30, visava trabalhar com os desajustados, desequilibrados, emocionalmente inseguros. Pois é, mas lembrando que nós estamos falando da década de 30, período de crise econômica mundial, como estaria o seu emocional nessa época? Pois é, né? Tipo, se pensar que nós somos ou nós estamos hoje, nosso período, nossa conjuntura, dá para ter uma ideia que talvez nós sejamos os desajustados da época. Por isso, pensar em grupos como adaptação social pode ser bem complexo. Porque lembra que até Tracker dizia que o serviço social de grupo ele era um processo que permitia que os indivíduos em grupo fossem ajustados por um assistente social a se relacionar com outras pessoas para que pudessem desenvolver experiências de acordo com as suas necessidades e capacidade. Já a Gertrude Wilson, que a gente também trouxe em sala de aula, dizia que este era um processo educacional, pelo qual o assistente social iria ajudar os indivíduos a estabelecerem relações em grupos, para que se tornassem capazes de funcionar adequadamente na comunidade. No entanto, é na questão dos termos ajuda e funcionar que mora o risco, se não pensarmos criticamente. Lembra por quê? Porque a assistência social hoje ela é direito e não ajuda. E funcionar de acordo com a sociedade é complexo, pois como eu posso dizer que você não funciona bem? O que é funcionar bem? São concepções de direito que foram mudando ao longo dos anos e que precisa ser questionado, pois para um grupo, sexualidade, direitos, liberdade podem ser questões questionáveis e se não forem consideradas direito, podem retroceder. E racismo, homofobia, ditadura podem ser naturalizados. E é aí que mora o perigo. Por isso nós falamos que hoje o trabalho com o grupo, eles precisam ser entendidos como uma perspectiva que vai fortalecer os indivíduos, através da convivência grupal, proporcionando um autodesenvolvimento e a possibilidade de estar refletindo sobre as normas e valores sociais vigentes. Mas é sempre bom a gente lembrar que questionar, pois em muitos casos a violência ela é naturalizada socialmente. E isso é correto. E pensem sobre isso e me contem o que vocês acham. E no próximo vídeo nós falaremos mais sobre isso e recordaremos um pouquinho mais dos conteúdos que nós tivemos em sala de aula. Beleza? A gente se vê na próxima. Até mais!